Atendendo a pedidos, hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante para a sua vida financeira. É isso aí. Me acompanha, porque esse talvez seja o assunto. Ai, vai, todo assunto eu falo que é mais importante, né? Mas esse é um dos assuntos que eu julgo mais importante na sua vida financeira, porque sem ele você não vai conseguir sair do lugar. Você vai ficar travado aí. Então vem comigo, já compartilha, senta o dedo aí, já compartilha esse vídeo com 5, 6, 7 amigos seus que precisam saber de finanças, que precisam entender mais de vida financeira. Já deixa seu like aí e no final do vídeo você deixa o comentário bacana, você me ajuda e ajuda, é lógico, a educar outras pessoas financeiramente, a mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante e levar para mais e mais pessoas. É a sua forma de colaborar com isso. Se o vídeo foi interessante para você, se eu acrescentei algo na sua vida, né? Então vamos embora! Hoje a gente vai começar aqui um aquecimento do workshop. Você que ainda não sabe, vai rolar o workshop Dobre Sua Renda. Nesse workshop eu vou te entregar o passo a passo para você dobrar a sua renda nos próximos 180 dias. Ou seja, é para você dobrar a sua renda nesses últimos 6 meses do ano. Gabriel, é impossível esse negócio que você está falando. Dobrar a renda, Gabriel? Nossa, peraí, eu ganho 4, vou ganhar 8, eu ganho 5, vou ganhar 10. Se você não sabe o passo a passo, realmente fica muito difícil. E aqui eu vou te trazer dois desses passos aí, eu vou destrinchar um pouquinho aqui, dois desses passos que eu vou apresentar dentro do workshop. Então, se você já quer saber, já acompanha aqui até o final, que a gente vai falar sobre isso. Bacana? Vamos lá, gente. Beleza, a gente está falando aqui de dobrar a renda, né? Dobrar a renda, e aí é muito simples, porque é uma conta que é só você multiplicar a sua renda hoje por 2. Beleza? Só que o que acontece? Existe um ponto muito importante que é na questão financeira, que é o seguinte: as pessoas não têm metas. Ou quando tem, essa meta está mal definida. Ou quando tem, a meta está só aqui na cabeça. O que acontece? Você precisa externalizar essa meta. Quando você traz ela para o papel, Gabriel, mas ela está na minha cabeça, eu já sei que ela existe, beleza, só que quando você traz para o papel, você traz ela de um formato diferente. Você tem escreve, você tem um desenho diferente, aquilo sai da sua cabeça. Sabe aquela coisa de sair do papel? É, exatamente, existem os planos que precisam sair do papel, mas existem as coisas que precisam sair da sua cabeça também, porque elas nem chegaram no papel ainda. Então, para você definir as suas metas, eu quero trazer algumas orientações para vocês aqui, para vocês definirem as metas financeiras de vocês e serem mais assertivos. Ok? Então vamos lá. Vem para cá comigo. Primeiro ponto aqui, para você definir a sua meta, um objetivo que você tem, é o seguinte: essa meta ser específica. A sua meta ela precisa ser específica. Se você já me conhece, você já sabe que eu já tenho vídeos falando sobre isso aqui, mas eu vou destrinchar um pouco mais hoje. Sua meta precisa ser específica. A sua meta precisa ter uma data para acontecer. O que acontece? Muita gente trava nessa hora, porque fala assim: peraí, será que vai dar tempo? Será que dá? Será que é possível? Só vai ser possível se você botar a data. Eu falo no meu programa de alta performance, eu tenho um contato mais direto com os alunos, dia a dia, via grupo de WhatsApp. Eu falo com ele muitos dias. Falo, gente, alcancei uma meta minha. Gente, alcancei outro objetivo aqui, não sei o que e tal. Teve um objetivo que eu alcancei 15 dias depois da data que eu coloquei. Gabriel, poxa, mas foi 15 dias depois. Cara, foi 15 dias depois. Teve objetivos que eu alcancei 6 meses depois. A questão não é porque eu coloquei uma data para acontecer que ele vai acontecer exatamente naquilo ali. Vai depender do quê? Do meu plano de ação, se eu estou conseguindo executar as ações, se as ações que eu estou executando são as mais eficazes, as mais eficientes, se eu estou realmente dando conta de executar tudo que eu coloquei. Então, assim, não é porque você colocou uma data que vai acontecer, mas você precisa colocar uma data. Vou dar um exemplo para vocês. Eu travava em colocar a data, porque eu falava, será que vai acontecer? Só que quando eu comecei a colocar a data, eu comecei a fazer a coisa acontecer para chegar naquela data
e o meu objetivo, a minha meta ter sido alcançada. Então, quando eu não coloco data, presta atenção, vamos imaginar o seguinte, vou dar um exemplo para você. Você vira, vou dar o exemplo que eu fiz com meu filho aqui, meu filho é pequenininho, para quem sabe, mas eu fiz com ele, eu falei assim, filho, ó, a gente vai no zoológico tal dia, e ele é uma criança, ele tem 4 meses de idade. Você vai falar, pô, Gabriel, teu filho não entende nada. Mas não importa o que ele entende, o que importa é o que eu combinei, o que eu falei. Então eu falei com ele assim, ó, a gente vai no zoológico tal dia. E aí o que aconteceu? A gente chegou no zoológico, a gente acabou saindo tarde de casa, chegamos no zoológico, o zoológico ia fechar daqui a 1 hora, né? Era mais ou menos isso. A gente chegou 4 da tarde, o zoológico ia fechar 5 da tarde. Foi o horário que a gente conseguiu sair de casa. Enfim. E aí a gente não foi. A gente, falei, ó, não vamos ficar aí não vai dar tempo e tal, da gente ver tudo. E aí o que eu fiz? Falei, ó, não vai dar pra ir hoje. Fui lá, falei com ele. Gente, é uma criança pequenininho. Fui lá, falei, filho, ó, o negócio é o seguinte, a gente não conseguiu ir hoje. Só que a gente vai na semana que vem. Ou seja, eu defino uma data. Porque se eu não definir, eu falasse, filho, a gente vai no zoológico. Vai no zoológico quando? O que eu quero trazer para vocês é só isso. Quando você não define uma data para acontecer alguma coisa, nunca vai acontecer. Você vai sempre deixar para depois. Só que quando você define uma data, o que acontece? Cara, vamos correr para esse negócio acontecer? Por exemplo, projeto. Você tem um projeto para entregar dentro da sua empresa. Não tem uma data? Tem que ter uma data para acontecer. Que se essa data não tiver data, meu amigo, você vai deixando, vai deixando. Então defina uma data para o seu objetivo, para a sua meta, para alcançar. Ah, mas será que vai dar? Ai, será que eu vou conseguir chegar lá? Cara, segue o plano. Se você tiver uma meta e se você tiver o plano, que a gente vai falar um pouquinho disso aqui também, você consegue alcançar ela. Às vezes não exatamente naquela data, porque como eu disse, vai depender do seu planejamento, se você está dando conta de executar. Pode ter acontecido alguma coisa no meio do caminho e aí atrasou um pouquinho. Então isso faz parte, ok? Mas você precisa ter uma data para a sua meta acontecer, tá bom? Outra coisa que você precisa é o seguinte, essa meta precisa ser desafiadora. Essa meta precisa te tirar da zona de conforto. Se essa meta for muito confortável para você, você vai ficar postergando, você vai ficar fazendo o que a gente chama de barrigar, sabe? Barrigar é ficar empurrando com a barriga. Você vai ficar deixando para depois. Então defina uma meta que te desafie. Eu sempre falo o seguinte para meus alunos, defina uma meta. Definiu a meta? Dá uma nota de quão desafiadora é essa meta para você. Se essa nota tiver entre 8 e 10, beleza. Se ela não tiver entre 8 e 10, tiver abaixo disso, 7, 6, aumenta o sarrafo um pouquinho. Por exemplo, você colocou uma meta, vamos lá, a gente está colocando a meta aqui de dobrar o seu salário, dobrar os seus rendimentos até o fim do ano. Cara, quão desafiador é essa meta para você? Eu imagino que tanto para você quanto para mim é super desafiador. Concorda? É muito desafiador. A gente está falando de 180 dias para dobrar um salário. Só que muitos de vocês vão falar assim, Gabriel, isso é impossível. É impossível dobrar o salário. Mas, cara, é impossível, como eu disse, com as ações que você vem fazendo hoje. Se você vier fazendo as mesmas ações, é lógico que é impossível. Você já dobrou o seu salário alguma vez? Não dobrou, então é sinal que as ações que você vem fazendo hoje, elas não são para dobrar o salário. Então eu quero te trazer as ações para dobrar o seu salário. E outra coisa, é uma meta super desafiadora, mas é lógico que é. É lógico, senão ela não te tira da zona de conforto. Se eu virar para você e falar assim, gente, desafio, aumente 10% a sua renda até o fim do ano. Pô, caraca, fala sério, 10% é mole. Para qualquer um, independente do valor que você ganhe. Ah, Gabriel, para mim é muito difícil. Pô, beleza, pode até ser. Mas, cara, 10% é um valor muito pequeno. Precisa ser algo que te desafia, precisa de algo que cara, faz você levantar. Fala, cara, peraí, não dá pra eu ficar procrastinando, não. Vambora, deixa eu cair pra dentro. Não dá pra ficar empurrando com a barriga, não. Você entendeu? Então a meta precisa ser desafiadora também. Essa meta precisa te tirar da zona de conforto. Ah, não, Gabriel, eu não quero, não. Ah, dobrar é muito difícil. Cara, então faz o seguinte. Eu falo, não sei se eu falo. Continua vivendo essa vida medíocre que você está vivendo. Continua vivendo a vida mediana. E tá tudo bem. A questão é, não reclame. Só não reclame da vida que você está vivendo. Quer viver uma vida acima da média? Quer dobrar salário? Cara, você vai ter que sair da zona de conforto. Você vai ter que dar o seu melhor todos os dias. E é isso que eu estou falando. Estou falando para pessoas aqui, se você está vendo esse vídeo até agora, eu acredito que você quer dar o seu melhor, senão você não estaria me ouvindo aqui, com certeza, né? Então, a meta precisa te tirar da zona de conforto, essa meta precisa ser desafiadora. A
Outra coisa que essa meta precisa ser é mensurável. Mensurável. Ou seja, você precisa conseguir medir essa meta. Você precisa saber se você está chegando mais perto dela. Por exemplo, você coloca uma meta de o seguinte, dobrar salário. Beleza, dobrar. Será que você vai dobrar o salário de uma vez só? Não, talvez você não dobre de uma vez só. Você ganha 4, vai ganhar 8, ganha 5, vai ganhar 10, ganha 10, vai ganhar 20. Talvez você não dobre, mas você ganha 4. Aí você, cara, conseguiu aumentar para 5, conseguiu aumentar para 7. Ou seja, você consegue ver que está chegando mais perto da meta. Tem gente que define meta assim, ganhar mais. O que é ganhar mais? É eu dobrar meu salário. Pô, mas define dobrar o salário então, é por isso que tem que sair da sua cabeça, entendeu? Tem gente que coloca a meta assim, a minha meta é emagrecer. Ok, emagrecer quantos quilos? Quantos quilos você quer emagrecer? Ah, não, eu quero só emagrecer, porque eu preciso, a minha saúde. Cara, mas quer emagrecer quantos quilos? Ah, eu não sei, então tem que saber. Sua meta precisa ser específica. Se a sua meta é emagrecer, se você emagrecer 1 quilo, não já emagreceu? Você já chegou na meta, pronto, acabou. Então a meta precisa ser específica, a meta precisa ter uma data para acontecer, a meta precisa te desafiar, precisa te tirar da zona de conforto. E essa meta você precisa escrevê-la de uma forma que você consiga medir. Senão, você nunca vai chegar nessa meta, você nunca vai saber se você está mais perto, você nunca vai saber se aquilo que você está executando está te colocando mais perto ou está te colocando mais longe. Sabe o GPS? Quando você olha o GPS do seu celular e você vê lá que está ficando mais perto, que o caminho está diminuindo, que o tempo está diminuindo, é exatamente isso. Você sabe que você está chegando mais perto do seu objetivo e é exatamente isso que você precisa ter na sua meta, tá bom? Tem alguns outros parâmetros, mas que eu não vou meter aqui. Eu vou falar tudo dentro do workshop Dobre Sua Renda e vou aprofundar um pouco mais. O meu objetivo aqui é fazer um aquecimento com você, te mostrar que existe muito mais coisa do que só ficar trabalhando. Você precisa ter um planejamento estratégico por trás disso. Se você ficar só trabalhando, executando as mesmas ações que você vem fazendo todo dia, seu resultado vai ser o mesmo, concorda? Então vamos lá. Eu já criei a minha meta, ok? Eu já criei a minha meta, eu tô lá com a minha meta, que é dobrar o meu salário. Eu preciso ter agora um planejamento para chegar nisso. Vamos lá, gente. Por exemplo, eu tenho um perfil que é um perfil muito executor, tá? É um perfil que eu caio para dentro, eu meto a mão na massa, eu vou lá e faço. Então o que acontece? Eu tenho um perfil que não tende a planejar. Eu tenho um perfil que é o seguinte, você se vê assim, vamos executar e tudo mais. Já tem gente que planeja muito e tem dificuldade de executar. Então o que acontece? Precisa existir um equilíbrio entre isso, tá? Precisa existir um equilíbrio. Então, por exemplo, eu que não sou uma pessoa que tenho no meu perfil o planejamento, eu preciso buscar planejar. E é por isso que isso aqui começou a fazer muito mais sentido para mim, começou a me gerar muito mais resultado pelo seguinte, ao invés de eu sair igual um louco, presta atenção, ao invés de eu sair igual um louco executando aleatoriamente o que eu acho que pode dar certo, o que eu faço? Eu planejo primeiro. Por exemplo, eu estou fazendo meu planejamento o semestre, né? A gente está terminando aqui, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 29 de junho, então a gente está terminando esse semestre, terminando o primeiro semestre, a primeira metade do ano, e eu estou fazendo o meu planejamento, eu faço o meu planejamento, tá? De 6 em 6 meses, ok? Eu faço um planejamento, eu sento para fazer um planejamento. Então, por exemplo, eu estou terminando o meu planejamento dos próximos 6 meses, tá? Terminando esse planejamento. Então, aqui eu coloco tudo que eu preciso executar, quais são as ações que eu preciso executar. Então vamos lá, pegando aqui o planejamento. O que eu preciso ter no meu planejamento? Eu preciso ter o seguinte, as ações para alcançar a meta. Eu preciso ter ações para alcançar a meta. Se eu tenho a meta de dobrar o meu salário, eu preciso ter ações massivas para chegar nesse objetivo. Ações para esse objetivo. Se eu tenho mais de um objetivo, a gente está trabalhando aqui com um objetivo, dobrar a renda. Se eu tenho mais de um objetivo, eu preciso ter planejamentos para objetivos diferentes. Por exemplo, vamos pegar aqui. Eu tenho, que eu coloquei para esse... Eu ainda não terminei, né? Mas que eu já coloquei aqui para esse semestre, são 9 metas, ok? São 9
metas. Nem todas essas metas são metas financeiras, ok? Eu quero que você entenda isso. Nem todas as metas são metas financeiras. Algumas metas são financeiras, outras são de negócio, outras são metas pessoais, enfim. Então, eu tenho aqui 9 metas para o período, para o semestre. Então, o que eu faço? Eu crio um plano, um planejamento para cada meta. Caraca, Gabriel, um planejamento para cada meta? Mas presta atenção que deixa eu te dar a grande chave aqui, tá bom? Deixa eu te dar a grande chave. Quando você planeja, você já andou 50% do caminho. Isso era algo que eu não entendia. Eu achava que o negócio era o seguinte, não, vamos executar porque vai mais rápido. Não. Quando eu sento e planejo, eu dispenso um tempo ali, eu invisto um tempo no planejamento? Invisto, é lógico. Só que quando eu invisto esse tempo, é um tempo muito menor do que eu ficar executando ações aleatórias. Eu sento, executo, planejo, e depois que eu planejo, eu vi o que faz sentido, o que não faz sentido, eu começo a executar. E as minhas ações são muito mais eficazes, são muito mais efetivas. Só para você ter uma ideia, talvez você vai fazer o seu plano, o seu planejamento, seja o primeiro planejamento que você está fazendo. E acontece, faz parte. Só que, por exemplo, eu já tenho vários planejamentos de outros semestres, né, atrás. Então, o que eu faço? Eu coloco agora para o meu plano aqui, algumas metas, por exemplo, são metas parecidas com metas que eu já bati antes. Então, por exemplo, eu pego as ações que eu fiz, que são ações muito consistentes, ações que deram muito resultado, e eu trago para o meu plano atual, entendeu? Então, por isso que hoje eu sei quais ações são muito mais eficazes, quais ações geram muito mais resultados do que talvez você que está começando agora. Você vai fazer um planejamento, se você for começar do zero, você vai falar, cara, o que eu faço? Peraí, como é que eu faço para dobrar minha renda? O que eu preciso fazer? Qual o próximo? Você não sabe. Então, como eu já fiz isso aqui, eu já sei um monte de ações aqui que eu falo, cara, essa ação aqui precisa ter no meu plano desse semestre. Essa ação aqui não pode faltar. Isso aqui tem que acontecer. Isso aqui tem que ter. Então, você precisa de ações, tá? E essas ações, o que você faz? Você pode quebrar elas em tarefas. Tá? Você pode quebrar essas ações em tarefas, quebrar em ações menores, tá? Vou botar aqui, ó. Botar aqui ações menores ou quebrar elas em tarefas, tá bom? São as duas maneiras de você fazer isso aqui. O seu planejamento precisa ter ações para alcançar a meta e essas ações precisam ser eficazes, ok? Você precisa ter ações mais eficazes possíveis e você precisa ter ações que também sejam massivas. Massivas. Por quê? Não adianta você ter ações dentro do seu planejamento que elas não são, que nem eu falei, elas não são focadas, presta atenção, elas não são focadas na sua meta, no seu objetivo. Vou te dar um exemplo. Você coloca o objetivo de dobrar a sua renda. Dobrar a sua renda, ok? Aí dentro do seu planejamento você coloca lá, fazer uma viagem para, sei lá para onde, fazer uma viagem para Disney. O que tem a ver essa ação, dentro do seu planejamento, da sua meta? Não tem a ver, entendeu? A sua ação de viajar para Disney pode estar no seu planejamento de férias, entendeu? Pode estar na sua meta de viajar para Disney. Mas, por exemplo, vai lá, deixa eu melhorar um negócio aqui. Você tem uma meta de viajar para Disney e tem a meta de dobrar o salário. Aí você bota dentro do seu planejamento de dobrar o salário, cotar as passagens para ir para Disney. Cara, para que você vai cotar passagem para ir para Disney dentro do seu planejamento de dobrar a renda? Você tem que cotar as passagens para Disney, tirar passaporte, tirar visto dentro da sua meta de viajar para Disney, entendeu? Pegou aqui, então precisa estar separado. Você precisa ter ações massivas, ações consistentes e ações focadas, ok? Vou colocar aqui ações massivas, colocar massivas e focadas no objetivo. Tá? Então, dentro desse planejamento aqui também, você pode quebrar ele em ações menores, mas dentro desse planejamento, você precisa ter o quê? Vamos lá. Você precisa ter aqui as ações que você vai fazer, né? Aqui, tarefas. Pode ter isso aqui. Você precisa ter quando
quando você vai executar, ou seja, data, você tem uma data, você tem uma ação para fazer. Quando você vai executar essa ação? Quando? Tem que ter data. Senão, eu já falei, gente, você botou data para a meta acontecer, mas você tem que ter data também para as ações que você está fazendo, ok? Você precisa ter o seguinte, onde? Essa ação que você vai fazer é onde? É o local que você vai fazer. Por exemplo, quando eu coloco uma meta aqui para mim, e dentro da minha meta, por exemplo, eu coloquei aqui, dentro da minha meta tem aqui realizar pelo menos 2 imersões presenciais, ok? 2 imersões presenciais, tá? Então, quando eu coloco isso aqui, eu estou colocando uma ação, tá? Que é uma ação que é executar a ação presencial. E aí eu vou quebrar essa ação em várias tarefazinhas. Quando eu quebro essa tarefa, eu vou ter uma tarefa lá do seguinte, verificar local, cotar o local. Então, eu vejo o seguinte, onde que eu vou fazer isso? Onde? É onde? É em Brasília? É no Rio de Janeiro? É São Paulo? Eu preciso ter onde, tá? O onde também. Uma outra coisa que eu vou colocar aqui, para a gente não estender muito, é lógico que tem mais algumas coisas, mas que você precisa ter é o procedimento, tá? Vou colocar aqui procedimento, assim. Procedimento, ou seja, o passo a passo para executar essa tarefa. Entendeu? Porque algumas tarefas talvez não seja você que vai executar, talvez seja outra pessoa que vai executar, ok? Ah, mas o plano de ação é meu, ok, mas por exemplo, tem algumas tarefas aqui que são a minha esposa que executa, porque são tarefas que a gente divide, não necessariamente precisa ser eu que vou executar. Então, se eu tiver um procedimento, um passo a passo, isso fica muito mais fácil. Agora, olha para isso aqui, só para esse pedacinho aqui, tá? Só para esse pedacinho. É lógico que a gente tem mais coisas para falar. Tá? Mas olhando só para esse pedacinho. Cara, se você tiver uma meta, um objetivo muito específico, igual por exemplo esse, de dobrar a sua renda, e você dividir isso em ações menores, quebrar as ações que você faça no dia a dia. Dia a dia. Você tem ações ali massivas, todo dia. Você tiver data para fazer aquelas ações, está tudo muito bem organizado. Você sabe onde que vai fazer, se é em casa, se é no trabalho, você tem onde, você tem um local, você tem o procedimento, você tem o passo a passo. Cara, você percebe que te poupa muito tempo de você, na hora, ficar quebrando a cabeça para fazer o negócio? Cara, isso aqui te poupa em muito, mas muito tempo mesmo, tá? Então, existem outras aqui, a gente vai, não dá tempo da gente falar isso aqui, senão fica uma aula muito grande, a gente vai falar isso aqui tudo dentro do workshop, tem mais algumas ações aqui, até mesmo dentro do planejamento, tem outras ações, são 12 aqui, como você viu, são 12 ações que a gente vai falar. Inclusive, Gabriel, o meu planejamento aqui, eu vou te entregar a ferramenta para você fazer o planejamento, eu vou te entregar a ferramenta para você definir as suas metas da forma correta. Ou seja, eu não vou simplesmente te falar o que você tem que fazer, não faz sentido nenhum, gente. Era só falar assim, ó, você tem que fazer meta e objetivo, você tem que definir meta e objetivo, você tem que fazer um plano de ação. Aí é muito fácil, né, gente? Mas não, eu vou te explicar o que fazer, como fazer e vou te entregar as ferramentas também para facilitar a sua vida, ok? Eu sempre gosto de dar esse exemplo básico. Esse exemplo, para mim, é o exemplo que todos os meus alunos conhecem. É muito mais fácil você desparafusar um parafuso com uma furadeira. Mas tem gente querendo fazer com uma faca, ok? Então, o meu objetivo aqui é trazer para vocês também as ferramentas para facilitar a vida de vocês. Porque uma vez que facilita, você economiza tempo, energia e com certeza economiza dinheiro também, tá? Então, nesse workshop eu vou te entregar essas ações, vou te explicar como executar cada uma delas, vou te entregar as ferramentas e no final você vai ter um plano de ação para você dobrar a sua renda até o fim desse ano. Gente, eu tenho certeza que é possível. Por que é possível? Porque eu fiz isso nesse primeiro semestre. Então, se eu fiz, eu tenho certeza que é possível para você. Então, eu peguei exatamente essas ações que eu fiz e estou trazendo para vocês aqui, para vocês conseguirem alcançar esse mesmo resultado. Bacana? Se você curtiu esse vídeo, deixa seu comentário aqui, deixa seu like, clica aí, gente, não custa nada. Isso aqui é a única coisa que não custa.
só deixar aqui o joinha e compartilhe esse vídeo com alguém, com um amigo, compartilhe aí com a família, que eu tenho certeza que isso aqui é muito relevante. E, mais uma vez, quero te convidar para esse workshop. O workshop vai ficar gravado, mas é interessante que você participe ao vivo para você tirar suas dúvidas, para você ter insights poderosíssimos ali comigo, você também compartilhar algumas coisas ali é super importante. Gente, e é isso. Mais o que? Ah, sim, esqueci de lembrar. Você que participar do workshop, você vai levar de bônus o nosso treinamento Negociação Inteligente. Você vai levar também o meu livro, o meu e-book Livre das Dívidas, que lá tem todas as técnicas, as 5 técnicas de negociação para você reduzir os juros e o tempo de quitação de qualquer dívida pessoal. E você ainda vai garantir também 3 meses no Clube de Inteligência Financeira, ok? Então estão esses 3 super bônus aí para vocês que participarem desse workshop, ou seja, é o combo perfeito para você negociar suas dívidas, você sair do caos financeiro, se organizar financeiramente e ainda ter um up financeiro aí dentro do seu orçamento, conseguindo um aumento. Garanto para você que você vai dobrar essa renda? Não sei, vai depender de você executar as ações, mas que é possível, eu tenho certeza que é possível. Então é isso, gente. Espero ver você no workshop. Você que talvez veja esse vídeo aqui um pouquinho depois, você também talvez consiga ter acesso ao workshop. Procura a nossa equipe, me siga nas redes sociais, está tudo aqui embaixo também, beleza? E é isso, gente. Espero ver vocês no workshop. Graça e prosperidade e até a próxima.